E aí, gente, beleza? Paz de Jesus para todo mundo. Começando mais um Papo de Bíblia, mais uma live dessa série maravilhosa. Você que está assistindo a gente ao vivo, você que está assistindo pelo YouTube depois, ou você que está nos ouvindo por podcast no Spotify, Deezer, Anchor, que Deus abençoe você que chegou por aqui, acredito que não foi ao acaso, chegou aqui guiado, dirigido por Deus para ser abençoado com conteúdo bíblico, com uma palavra de Deus para o seu coração. A gente crê e crê muito forte nisso, que a palavra de Deus é a grande revelação de Deus, é o livro, não é um livro, é a revelação de Deus para nós. Na Bíblia a gente aprende tudo que a gente precisa aprender para ter uma vida próspera, plena, abençoada, imperativa em todos os sentidos. Se você quer ter uma vida vitoriosa, você precisa ler, amar, praticar principalmente a palavra de Deus, porque não adianta conhecer e não colocar em prática. Se você conhece, mas não pratica, você não vive. Se você não vive os princípios da palavra, você não vive por consequência as bênçãos que ela te oferece. Então o grande lance da palavra de Deus é a prática, é viver a palavra de Deus. Então se você curte Bíblia, se você gosta de palavra, de conteúdo bíblico, fica com a gente aqui. Durante toda essa semana a série vai ser sobre Bíblia, pregação, palavra, mensagem, e nós vamos fazer sempre exegese compartilhada. Eu vou receber aqui nessa semana sempre um amigo, um convidado. E hoje, na live de hoje, o pastor Mateus Soares, escritor da Enciclopédia de Personagens Bíblicos de A a Z. Ele já esteve comigo outro dia aqui, fazendo algo parecido. E hoje a gente vai compartilhar uma palavra muito top do céu para a tua vida, tá bom? Grande abraço para toda a galera que está chegando por aqui. Eu vou citar aqui algumas pessoas que eu já estou vendo aqui na live. Vamos ver quem está por aqui. A Marisônia Pereira, por aqui o Christian, a Viviane, por aqui a Ellen Mirna, a Marisa Ramos, Jurema, Melqui, Gabriel Campos, Júnior, a Alaine, Deus abençoe, Josias Borba, abraço para você, Andressa Falcão, Fabrício Machado, Marluce, Babe Team, Solange Cabreira, quem mais? Mara Santos, Fabrícia Costa, Drica, a galera já está chegando por aqui com força. Sejam bem-vindos, meus queridos, que Deus abençoe. É muito bom tê-los por aqui. Eu já vou chamar em seguidinho, assim que eu vê-lo aqui na live, eu já vou chamar o meu amigo Mateus Soares para compartilhar uma palavra do céu aqui com vocês. Hoje, o tema da live de hoje, nós vamos falar sobre avivamento. Do que se trata? O que é um avivamento bíblico? Através da palavra, a gente vai entender o que de fato é avivamento. Será que é uma emoção? Será que é aquele arrepio que você sente na hora de um louvor bacana? Será que é pular, gritar, falar em línguas estranhas? O que é avivamento de fato? E nós vamos começar a nossa conversa baseando o nosso assunto no livro de Abacuque, livro do profeta Abacuque. Se você aí na sua casa já quiser ir abrindo esse texto, né, para ir se familiarizando com ele, depois abra aí a sua Bíblia em Abacuque. Nós vamos ler a oração do profeta Abacuque quando pede a Deus um avivamento. Vai ser uma mensagem muito pessoal, muito própria, muito abençoadora para a sua vida. Se você gosta de palavra, fica aqui com a gente, tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe Asriel Mota, Lê Mota, Joelson, Plínio, quem mais está chegando por aqui? Andressa, Júlia Novaes, toda a galera que está chegando aqui para compartilhar com a gente esses momentos preciosos de estudo bíblico. Felipe Oliveira, um abraço para esse irmão querido, todos vocês que estão participando conosco, tá bom? Deixa eu ver se eu acho o Mateus aqui para chamá-lo. Mateus, vamos ver, não, acho que ainda não está por aqui o Mateus.
Ainda não está por aqui. Vamos ver. Deixa eu chamar ele. Glória. Plínio do Canadá. Bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe, tá? Marques, Deus abençoe todos vocês aí que estão chegando, estão entrando por aqui. Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus, tá bom? Aguardando aqui a entrada do Mateus para a gente começar o nosso estudo bíblico. Eu vou ler o texto aqui com vocês, capítulo de número 3 do livro do profeta Abacuque. A oração do profeta Abacuque. Eu já vou começando aqui, depois o Mateus entra, né? E aí a gente continua. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Eu vou repetir. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Bom, esse é um dos textos que nós vamos usar. Esse é pelo menos o texto que a gente vai começar, né, trabalhando hoje. O nosso tema desse podcast, dessa conversa, dessa live, para quem está vendo ao vivo, é avivamento. O que é avivamento? Bom, o termo avivar, o verbo avivar, significa receber vida, né? Avivar significa trazer vida. Na verdade, em um contexto teológico, quando se fala em avivamento, essa expressão é um pouco mais profunda, é um pouco mais específica. Em todos os contextos bíblicos em que houveram grandes manifestações de avivamentos de Deus, todas essas manifestações de um grande avivamento de Deus foram produzidas pela palavra. Então aqui, o pressuposto de um grande avivamento sempre será a palavra. Eu começo aqui a nossa introdução falando que não existe avivamento sem Bíblia. Não existe uma nova história, não existe um recomeço, não tem como ter vida nova sem palavra. Tudo que Deus faz em nós, tudo que Deus manifesta em nossa vida, tudo que Deus revela em nós, toda a operação do Espírito Santo em nós, se manifesta, se dá, acontece através da palavra. Então eu começo dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é o start para toda grande mudança, para todo grande processo de transformação e para todo grande avivamento. Eu posso citar aqui para vocês um texto que está bem fresco na minha memória, foi um dos textos que eu li aqui nesse período, quando Josias, o rei de Israel, rei da nação do sul, na verdade, né? A nação já estava dividida, já era um período em que as 10 tribos reinavam ao norte e 2 tribos reinavam ao sul. Quando Josias é líder, é rei de Israel, ele chama o sacerdote, começa um trabalho de reconstrução, ou de reparação, melhor dizendo, do templo, né? E nesse processo de reparação do templo, o sacerdote encontra o livro da lei, a palavra, né? Se tratava naquele contexto do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que estavam perdidos dentro do santuário. Então, a palavra foi perdida. E no tempo em que a palavra foi perdida, houve um grande prejuízo para a nação. A nação estava mergulhada em ruína, em falência espiritual, moral, social. E quando se encontra o livro da lei, o livro é lido perante o rei, e a partir desse momento começa um grande avivamento na história de Israel através dessa reforma do rei Josias. Parece que apareceu aqui, ó, pregador, né? Pregador famoso tem que chegar atrasado, né? Vamos ver se dá para colocar aqui o Varão, famoso. Até em live o pregador chega atrasado. Né? Parece que eu vi você entrando agora no corredor da igreja aqui assim, ó. Meu Deus. Com a Bíblia debaixo do braço.
Você tá bem? Foi tomar uma água, foi comer alguma Rapaz, eu fui coisa? tomar uma água. Eu saí de uma live agora há pouco, fui tomar uma água. Eu Pra assisti mim, um pedaço, eu assisti um pedaço. é. Tá de boa. Cara, Matheus, eu já Oi. comecei, já introduzi o assunto, Aham. falando sobre avivamento, né? Comecei lendo Abacuque, capítulo 3, a oração de Abacuque, um pedido de avivamento. Expliquei o que significa, né? A Pastor definição do Adolfo tá aí com a verbo. gente, que estava na live agora há pouco. Um abraço, pastor Adolfo. Deus abençoe, querido. E definição de avivamento, falei o que significa avivar, trazer vida, né? O renovo e tudo mais. E comecei falando que não existe avivamento sem Bíblia. O pressuposto de um avivamento é a palavra. E aí eu estava Uhum. contando a história do avivamento que aconteceu sobre a liderança do rei Josias, quando eles reformam, né, vão começar um momento de reforma no templo, e encontram o livro da lei que estava perdido dentro do santuário. Quando o livro, a palavra é lida, né, acontece um grande avivamento na nação, no meio do povo, no reino de Judá. Então, não existe avivamento sem Bíblia. Avivamento significa renovo, significa receber vida, né? A partir daí, eu quero deixar com você, Mateus, para que você fale um pouquinho sobre avivamento. Se quiser trazer aqui outras definições, ou a sua perspectiva inicial a respeito do tema. Manda ver. Uma visão geral, dentro do que eu penso que seja avivamento, é a ideia de trazer de volta a vida. Uhum. Normalmente, avivamentos acontecem em período que as pessoas estão muito distantes de Deus, muito enveredadas por caminhos errados, por convicções erradas, pela própria prática do pecado, quando o pecado não traz mais tristeza, aquilo que a Bíblia chama da tristeza segundo Deus, que é o indicativo da necessidade do arrependimento. Normalmente, em tempos de morte espiritual, é necessário urgentemente um avivamento. Até onde eu penso, até onde eu sei, o Brasil, por exemplo, nunca viveu um avivamento geral, como, por exemplo, nós temos na história de outros países. Mas nós temos focos de mover de Deus em alguns locais que nos dão características e credenciais de um movimento como movimento de avivamento, que é uma visitação de Deus sobre um povo, sobre um lugar, quase sempre a partir de uma igreja, a partir de uma liderança, por um período de tempo. Avivamento tem aquilo que eu penso que seja como se fosse uma temporada. É um tempo de visitação de Deus, de chuva de Deus sobre aquele local, apontando para o grande propósito da chuva, que não é a chuva em si, mas é preparando o solo para a próxima estação, para os frutos que vão ser produzidos na próxima estação. Então eu penso que avivamento tem essa conotação. É uma visitação de Deus revitalizando a igreja, reavivando a igreja, trazendo o povo de volta à palavra, gerando o espírito de santidade de Deus no coração do povo. E é interessante que o avivamento sempre vai ter duas marcas. Vai ter sempre uma entrega antecessória à oração. Avivamentos sempre acontecem através de pessoas que se entregam à oração. David Poyang Chu, por exemplo, que foi o pastor da maior igreja do mundo, a Igreja do Evangelho Pleno de Iodo, na Coreia do Sul, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele diz que ele acredita que Deus pode enviar avivamento sobre qualquer lugar, desde que essas pessoas se entreguem completamente à oração. Então, eu penso comigo, tem uma frase que eu carrego comigo, que é o útero do avivamento é a oração. Avivamento é gerado após em oração, a entrega à oração, a busca por Deus, porque avivamento nada mais é do que a vinda de Deus sobre o povo. Aí talvez alguém pode dizer, mas Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, sim, mas avivamento é o momento em que Deus vem mais perto, em que a glória dele, em que os sinais, a presença dele, o entendimento sobre a sua palavra, a graça dele, de um modo, se torna mais perto, mais perceptível, mais palpável para a vida da gente de um modo geral. Então, o avivamento sempre tem essa marca de um povo que se entrega à oração e sempre tem a marca de uma liderança que consegue fundamentar e focalizar o ensino da palavra de Deus para o povo. Avivamento sempre está envolvido com pregação bíblica, com restauração,
genuína das Sagradas Escrituras sendo compartilhada para a igreja, para a geração de um modo geral. Mateus, então vamos pontuar aqui. A gente começou definindo avivamento, o que é. Receber vida, receber renovo, uma efusão específica de Deus sobre o seu povo, né? A gente entende que não existe avivamento sem Bíblia, ele começa a partir da palavra, ele precisa de um envolvimento muito eficaz da palavra, da manifestação da palavra, precisa de uma entrega, de uma devoção, de uma rendição em oração. Então, digamos que o pano de fundo ideal, que o cenário perfeito para a manifestação de um avivamento seria a oração, seria a humilhação, e seria a pregação do evangelho genuíno de Jesus. Na grande maioria dos avivamentos, nós temos essas duas marcas. Pessoas entregues à oração. Por exemplo, quando aconteceu o avivamento da Rua Azusa, nos meses anteriores, William Seymour orava 5 horas por dia, clamando a Deus por um avivamento. Então, a oração é como se fosse um catalisador que chama, que busca, que atrai essa presença de Deus, essa intensidade de mover de Deus sobre aquele local. Então, Mateus, é muito interessante porque ao longo da história a gente vê nos livros, na Bíblia, vários momentos em que Deus derrama avivamentos muito poderosos sobre o seu povo e sobre a sua igreja. Eu estava lendo algum tempo atrás um comentário muito interessante a respeito que diz que nós só viveremos grandes avivamentos se tivermos grandes entregas, se nos humilharmos na proporção do avivamento que nós queremos. Ou seja, eu só posso receber um avivamento sobre a minha vida se eu me humilho na proporção daquilo que eu quero receber. Se eu me entrego na proporção daquilo que eu quero receber. Se eu busco na intensidade daquilo que eu quero receber. Ou seja, não existe avivamento sem entrega. Não existe avivamento sem renúncia. Não existe avivamento sem humilhação. Não existe avivamento sem preparação. Porque eu não derramo um perfume caro sobre um recipiente sujo. Eita, glória a Deus, começou a cajadada agora. Começou. Eu não derramo azeite nobre, caro, sobre uma vasilha suja e empoeirada. Eu não derramo algo precioso sobre algo que não esteja pronto para recebê-lo. Então, o pressuposto para a manifestação de um avivamento é a preparação da igreja, do povo, daqueles que querem viver. Eu posso dizer também, Mateus, que existem avivamentos individuais e também grandes avivamentos ou avivamentos coletivos, né? Eu tenho até uma frase. No sábado a gente falou de culto, né? Culto coletivo e culto individual. A gente pode ver pessoas específicas vivendo avivamentos pessoais muito intensos, enquanto o grupo em que essa pessoa congrega, em que essa pessoa está inserida, está vivendo um momento de apatia. Isso é possível. Sim ou não? Você concorda? Sim, eu até diria uma frase o seguinte: não deixe que a ausência de um avivamento geral te impeça de viver um avivamento pessoal. Perfeito. Porque talvez o Rio de Janeiro pode não estar vivendo um avivamento, mas Deus pode despertar alguém no Rio de Janeiro para viver um avivamento. Talvez Santa Catarina, no geral, não está vivendo um avivamento, mas Deus pode despertar alguém para em Santa Catarina viver um avivamento. O avivamento é um incêndio de Deus, começa por alguém. E tem uma frase interessante do pastor Danilo Figueira, de Ribeirão Preto. Deixa eu ver se eu recordo o raciocínio dele. Ele diz o seguinte: avivamentos normalmente acontecem através de homens que conhecem profundamente a Deus. Avivamentos normalmente acontecem através de líderes que conhecem profundamente a Deus. E terminam quando esse povo conhece apenas o seu líder. Eu acho isso interessante. Bom. Avivamentos acontecem através de homens, de líderes que conhecem profundamente a Deus. E terminam quando esse povo conhece apenas o seu líder. Porque, na verdade, o foco de um avivamento nunca deve ser para o líder, o pastor do grupo desse avivamento, mas para Deus. Porque os ministros tombam e os ministérios permanecem. Eliseu é a maior prova disso. Eliseu, morto, os ossos dele ressuscitou um moço. Porque homens de Deus morrem, mas o ministério deles permanece vivo. Então,
de algum modo, nunca deve ser o foco a liderança. O foco tem que sempre ser o reino. E aí, eu me lembrei agora dessa questão de liderança. Eu tenho uma live quinta com o pastor Jackson Antônio, provavelmente ele deve mexer nisso. O pastor Nosso Jackson, amigo. uma vez, muito querido, o pastor Jackson uma vez me contou uma história, se não me foge a memória, na Guatemala, na igreja do pastor Cash Luna. Uhum. Se não me foge a memória, foi lá. Ele estava com o Cash Luna e o Miles Monroe estava pregando. Aí o Miles olhou... Uma conferência simples, né? Humilde, negócio... Negócio sem nenhuma expressão. Aí Um monte de amadores reunidos, né? Iniciantes. Pessoas, Quem sabe daqui uns 30 anos dá certo. Aí o Miles olhou para ele e falou assim, se não me foge de memória, eu me recordo desse dado que ele me falou. Você já tem um sucessor em Londres? Eu já estava logo no início do ministério dele em Londres. Aí ele falou o seguinte, pastor, eu pastorei a igreja de Londres há pouco tempo. Aí ele disse o seguinte, mas você tem que ter um sucessor hoje. Porque quando o líder de uma igreja morre, aquele povo pode sentir saudades, mas não falta. Uma coisa é sentir saudades daquele líder, outra coisa é sentir falta daquele líder. Porque se sente falta daquele líder, possivelmente é porque ele não preparou alguém à altura para continuar. Se sente saudades é da pessoa. A falta normalmente tem a ver com a ausência da liderança. E eu achei aquilo ali muito interessante. Tanto que Miles Monroe, coisa de um mês antes de morrer, teve uma morte precoce, embora com 60 e poucos anos, mas tinha pelo menos mais 2 décadas aí para dedicar de serviço ao reino. Pousando com o avião dele no aeroporto de Bahamas, o piloto errou o cálculo e bateu no guindaste e o avião explodiu. Olha que acidente, que coisa triste. E coisa de um mês antes, o Miles tinha dito o seguinte, se eu morro hoje, a Bahamas Fight tem alguém para suceder à altura e para continuar. Tanto que o Miles morreu, a igreja continua como uma potência até hoje em Bahamas. Então, eu acho interessante essa ideia do Danilo Figueira. Normalmente, avivamentos acontecem com líderes que se conhecem profundamente a Deus. E eles terminam com o perigo de todo o povo conhecer só o seu líder e ficar preso só àquela pessoa. De algum modo, a igreja, esse organismo vivo, essa ação de Deus que é o avivamento, ele deve permanecer. Ele deve se perpetuar. É um incêndio. Talvez alguém apaga, acende a luz, faz o incêndio, acende o fósforo, faz o incêndio pegar. Mas se essa pessoa saiu, o incêndio não tem que terminar por causa disso. Grandes incêndios às vezes começam com uma pequena fagulha. faísca. Sim. Com uma pequena fagulha. Mas podem incendiar um lugar muito grande. Então a gente entende que eu posso estar vivendo um avivamento enquanto o meu grupo pode estar vivendo um momento de frieza espiritual. Sim. Então, a busca por avivamento, ela pode ser pessoal e deve. Samuel, por exemplo... pode e deve ser coletiva. Exato, Samuel. Vive uma visitação de Deus, um cenário de apostasia, né? Deus vindo para falar com ele. Em que o sacerdote, que é o cara que mais deveria viver na intensidade de um avivamento constante, é o cara que não se dá conta de que quem está falando com Samuel dentro daquele contexto é o próprio Deus. Deve ter doído para Samuel. Para Samuel, não, para Eli. Para Eli. Porque o Eli, na verdade, é na terceira ocasião que ele fala assim, ó, se mais uma vez te chamar, diga, eis-me aqui, Senhor. Ou seja, é começar a lidar com a possibilidade de que Deus está no mesmo ambiente que eu, procurando outra pessoa, porque de algum modo eu fiquei obsoleto para ele. Deve ter sido um sentimento... Um sacerdote que perdeu a visão, um sacerdote que perdeu a sensibilidade, um sacerdote que perdeu a sua credibilidade com Deus. Isso é muito triste, né, cara? E eu penso que... São versículos muito tristes que a gente lê. Eu acho que igual quando a gente lê Sansão, dizendo, levantar-me-ei como das outras vezes derrotarei os filisteus, porém... não sabia ele que o Espírito Santo não estava mais sobre ele. Já havia se retirado pesado, dele. Né, texto pesado. Aquele texto, por exemplo, de Samuel, de Eli, tem, se não me foge, não sei, acho que não foi Samuel, acho que foi um outro profeta do tempo que disse para ele o seguinte, o Senhor falando com ele, o seu erro foi que você honrou mais aos seus filhos do que a mim. Olha que coisa. Eita. Então, Mateus, agora, trabalhando a ideia de avivamento, eu queria depois conversar um pouquinho sobre grandes avivamentos que marcaram a história, né? Uhum. Não tem como não falar da Rua Azusa, não tem como falar do avivamento que começou em Los Angeles, depois chegou em Belém do Pará, no Brasil, virou um incêndio chamado
movimento Pentecostes. pentecostal no Brasil, mas daqui a pouquinho a gente fala disso. Eu queria falar aqui algo que é muito, mas muito importante dentro desse assunto, que são os efeitos de um avivamento verdadeiro. O que produz um avivamento verdadeiro? Primeiro, um avivamento verdadeiro não é um arrepio que eu sinto no final de um culto depois de uma mensagem. Um avivamento verdadeiro não é aquela emoção que eu sinto quando eu ouço um louvor e ele ministra o meu coração. Um avivamento verdadeiro, ele nasce em uma profunda entrega em oração. Ele se manifesta em mim quando a palavra de Deus me mostra as minhas falhas, me revela o que eu preciso transformar na minha vida. Então, o fruto, o que a gente vê que um grande avivamento produz na vida de uma pessoa e depois na vida de uma igreja ou de uma comunidade, o fruto do Espírito, a manifestação do Espírito Santo em mim vai revelar amor, vai revelar integridade, vai me revelar um cristão piedoso, vai imprimir o caráter de Cristo em mim, vai me fazer parecer com Jesus mais do que com o mundo. Um avivamento verdadeiro santifica aquele que foi avivado. Um avivamento verdadeiro, genuíno, você prova quando percebe que a pessoa passa a abrir mão do que o mundo oferece para viver a intensidade da revelação do Espírito Santo, da palavra de Deus, de uma entrega verdadeira. Então, o avivamento é muito mais do que pular, do que falar língua estranha, do que chorar, do que profetizar. Porque o cara pode falar língua estranha no culto e meia hora depois pode estar indo para casa brigar com a mulher. Uhum. O cara pode pregar uma mensagem muito poderosa, pode cantar um hino muito lindo, mas pode estar vivendo na prática do pecado. Então, o que eu mostro simplesmente com os meus dons e talentos não significa um avivamento genuíno. Um avivamento genuíno, no meu ponto de vista, Mateus, é um avivamento acompanhado pelo fruto do Espírito. Um avivamento acompanhado por amor, longanimidade, por temperança, por domínio próprio, por autocontrole, por santificação. Essas, no meu ponto de vista, são as maiores e mais evidentes revelações de um avivamento verdadeiro que aconteceu na vida de alguém. Sim. Ou seja, um avivamento verdadeiro, ele não traz só a manifestação dos dons, mas uma marca autêntica do avivamento verdadeiro é que as pessoas começam a produzir o fruto do Espírito. Sim. Fazer um convite para o pessoal que está nos ouvindo. Você está aí conosco na live, está gostando? Está sendo legal para você? Envia para mais alguém, para mais 5, 10 pessoas, traz alguém para a live com a gente. Clica aí nessa setinha que você tem, nesse triângulo, nesse aviãozinho. Isso aí. Mande aí para o seu líder de jovens, para o seu pastor, para um amigo, para alguém que quer entender mais sobre avivamento, alguém que quer conhecer mais sobre a Bíblia, alguém que você conhece que tem esse desejo ardente por entender mais sobre a palavra de Deus e sobre a manifestação do Espírito de Deus para a igreja. Envia pelo menos aí para 5, 10 pessoas, traz alguém aí para conversar com a gente. Sequinel, eu acho uma coisa interessante que avivamentos eles não são gerados por homens. Avivamentos não podem ser planejados. Eu não tenho o poder de dizer, ó, semana que vem vai começar um avivamento aqui em Cabo Frio. Não. O máximo que eu posso fazer é orar, é clamar. E me preparar para isso, crendo que Deus pode atender o meu clamor. Abacuque mesmo orou por avivamento, dizendo, aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, o nosso papel é clamar por um avivamento. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Avivamentos não são eventos. Por exemplo, no mês de fevereiro nós tivemos um evento em São Paulo, em 2 estados de Brasília, um evento que eu não sei se você foi, mas eu queria ir, o Descende. Descende. Eu queria ir. Eu admiro muito o trabalho do Theo Hayashi. Eu acho que ele vai ser um dos caras que vai ser a mente pensante da próxima geração de jovens. É um cara que consegue desenvolver uma liderança entre vários segmentos, tanto dos mais conservadores até dos mais jovens, dos mais liberais, não na parte teológica, mas na parte de geração, de juventude. Então, um cara centrado, você vê que é um cara equilibrado em relação à família, é conectado com uma igreja local. Então, você vê nele todas as características de alguém que vai ser muito saudável para a nossa geração e também para os próximos anos. E eu creio que o Descende, por exemplo, foi um evento de despertamento.
Uhum. Avivamento não. De Porque busca. avivamento Aham. pode ser que alguém que estava ali foi incendiado e talvez daqui 5, 10 anos a gente vai ouvir a notícia de alguém que estava ali, foi tocado por Deus, foi para um local e começou um avivamento no lugar. Mas Legal. Creio sim. avivamento não tem a ver com eu vou organizar e Deus vai fazer. Entendeu? Todos os avivamentos eles têm essa conotação que eu acho riquíssima. E isso não diminui nada a importância do Descende e o propósito que está sendo feito tanto pelo Theo como por toda a equipe, que tem sido muito usados por Deus para abençoar a nossa geração e principalmente os nossos jovens. Você ter 200 mil jovens Eu acredito reunidos que um em evento 3 desse é um evento que estádios, aponta, né? Que aponta para aponta, uma direção que... desperta. Exato, Que nem exato. De despertamento. eu ouvi naquela semana o pastor reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, dizendo que há uns 40 anos atrás, mais ou menos, foi no evento daquele em Seul, na Coreia do Sul, que ele estava numa grande aglomeração de jovens, que ele foi tocado de uma forma muito forte por Deus para um chamado específico na área dele. Então eu penso que Deus pode fazer isso para espalhar fagulhas por todo o território nacional. E eu tenho certeza que Deus está montando uma plataforma para algo muito Preparando o especial. cenário, né? Deus está preparando um cenário. Deus está preparando um cenário para um último mover dele sobre a face da terra. Eu creio que antes do arrebatamento, Deus vai sacudir não só o Brasil, mas o mundo. E eu creio que Deus vai usar os jovens. E aí eu vou mexer numa coisa interessante aqui, Sequinel. Você lida muito com jovens, você é líder de jovens aí em Florianópolis. Eu ainda tenho 29 anos, ainda me considero um jovem. Avivamentos acontecem através de jovens. Spurgeon, por exemplo, quando começou o avivamento, ele tinha 22 anos na Inglaterra. Evan Roberts tinha 25. William Seymour, por exemplo, não tinha 30 anos quando começou o avivamento na Rua Azusa. Moody, por exemplo, começou o avivamento quando ele tinha 19 anos, que ele se mudou de Boston para Chicago, onde ele começou as escolas bíblicas. Se nós pegarmos as histórias de avivamentos, por exemplo, os morávios, você pega, por exemplo, o avivamento wesleyano com John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, no Clube Santo da Universidade na Inglaterra. Oxford, Universidade de Oxford, na Inglaterra. O Clube Santo que surgiu ali. Por exemplo, hoje nós já ouvimos falar muito sobre John Wesley, mas o cara que sacudiu aquela geração foi George Whitefield. George Whitefield, ele mais varreu os Estados Unidos pregando. Eu já visitei lugares que o Whitefield A região da Nova Inglaterra, né? Nova A região Inglaterra, mais antiga do norte. as colônias de cima. Você pega ali da Geórgia para cima, até New Hampshire, que está acima de Massachusetts, ali abaixo de Toronto, na divisa com o Canadá. Aquilo tudo era Nova Inglaterra. Você pega ali Pensilvânia, Nova York, você pega ali New Jersey, você pega ali Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, aquela região toda. O Whitefield pregou andando a cavalo. Isso é uma coisa louca. Eu visitei o local onde o Whitefield está sepultado, em Newburyport, nos Estados Unidos, na divisa de New Hampshire, ainda em Massachusetts. E ele está sepultado atrás de um púlpito da Igreja Congregacional de Newburyport. Ele terminou de pregar em New Hampshire e ele ia pregar domingo na Igreja Congregacional de Newburyport. Ele chegou no sábado à tarde e as pessoas descobriram, o Whitefield já está na cidade. E ele ficou na casa do pastor, que é uma casa até hoje que é atrás, essa casa está preservada, não é mais da família dos pastores daquela igreja, mas está preservada, e ele ia dormir na sacada. E o Whitefield, ele tinha 2 falas com ele, só para o pessoal ter noção de quem foi o Whitefield. O primeiro presidente dos Estados Unidos foi George Washington. O Whitefield foi mais visto pessoalmente por americanos do que por George Washington. Foi a primeira grande celebridade dos Estados Unidos. Um pregador, um avivalista. Ele é da época de John Wesley, só que John Wesley é mais conhecido hoje por causa da igreja metodista. E o Whitefield falou isso no final da vida dele, que o grande erro foi ele não ter arrebanhado as suas ovelhas em uma denominação. O Wesley fez isso. Tinha menos alcance, mas desenvolveu o metodismo. E hoje o metodismo está em todo mundo e pouca gente sabe sobre quem foi George Whitefield. Então, a distância entre Whitefield e Wesley na época era muito grande em relação à influência e relevância sobre os seus dias. E aí o Whitefield ele tinha algumas frases que eram, por exemplo, tinha 2 grandes ideias no seu coração. Primeiro, toda vez que eu for pregar, eu pregarei como se fosse a minha última oportunidade de pregar e a última oportunidade do povo de ouvir. Ele tinha isso no seu coração. Vou sempre entregar meu 100%. Todas as vezes que eu for pregar, eu vou pregar como se fosse a minha última oportunidade de pregar e a minha última oportunidade de ouvir. E, por exemplo, a segunda frase era o seguinte, ele disse, eu quero ser sepultado atrás do púlpito, que seria o próximo púlpito que eu iria pregar na minha vida. E olha que coisa interessante. O Whitefield ele tinha umas coisas engraçadas, porque, por exemplo,
ele era alto, magro e vesgo. Então você imagina que o olho do cara era para cá, o outro era para cá. E aí a história registra que o pessoal tinha a sensação de que, independente do local para onde o Whitefield estava olhando enquanto ele estava pregando, a pessoa sentia que ele estava olhando para ela. Então, olha que coisa. Um olhar atraente. Ele tinha muita força nos pulmões. Às vezes ele morreu de crise asmática, eu já vou falar sobre isso, mas ele tinha muita força nos pulmões, era um milagre. Era uma graça de Deus sobre ele, apesar da sua limitação da sua saúde. Morreu novo, com 56 anos. O Wesley morreu, se não me foge de memória, com 92. E aí, o Whitefield, ele pregava e a 1 quilômetro as pessoas ouviam o Whitefield pregar em campos abertos. Tem noção do que é isso? Ele pregava, o Whitefield chegava a pregar para mais de 10 mil pessoas em um único culto. Era uma loucura. Era um cara muito organizado. Ele foi casado... Sem microfone Shure, sem mesa nada. de sons. Pulmão, força torácica. E aí ele era casado, né? mas infelizmente a esposa dele morreu muito nova e o filho dele também morreu muito novo. Então, a grande parte da sua vida foi viúvo. E eram contextos muito difíceis também. Muito difíceis, não tinha vacina. Por exemplo, Jonathan Edwards, já vou voltar a falar de Whitefield. Eu visitei há pouco tempo atrás agora o local onde Jonathan Edwards está sepultado, que é em Princeton, no estado de New Jersey. Princeton, no estado de New Jersey. E aí, olha que coisa interessante. Ele morreu também com 56 anos, o Jonathan Edwards, que foi um dos maiores avalistas que a história do cristianismo já teve. E sabe como que ele morreu? Na época tinha uma febre de varíola, um surto de varíola, e a vacina de varíola era o seguinte: imagina, por exemplo, que eu pegasse uma faca e abrisse aqui um pedaço na minha carne, criasse aqui uma abertura como a gente dá ponto. E eu pegava o braço de alguém que estivesse com varíola, eu abria também, pegava um pedaço da carne da pessoa, e aquele pedaço da carne da pessoa, eu pegava aqui no meu braço que está aberto e colocava aquele pedaço contaminado com varíola e dava o ponto e costurava. É uma loucura, mas o que acontecia? Esse pedaço de carne com o vírus da varíola aqui fazia com que todo o meu organismo lutasse contra ele e criasse um anticorpo contra ele. As vacinas da época eram assim. Então, olha que coisa. E milhares de pessoas, milhares de pessoas foram evitadas de morrer nesse tipo de vacina. Não era vacina, não tinha vacina, mas era esse tipo de criar imunização no organismo contra aquele vírus. Jonathan Edwards fez isso, pegou varíola e morreu com 56 anos. Então, olha aqui. Mateus, quando a gente começa a olhar para a vida desses caras, a intensidade do avivamento que esses homens viveram, o próprio Jonathan Edwards, um cara que quando vai pregar, recebe um sermão, que tem tanta autoridade, que tem tanto fogo de Deus, que quando ele prega numa dimensão tão poderosa que as pessoas que estão ouvindo se seguram nas cadeiras, se seguram nas colunas e elas têm medo de caírem vivas no inferno. A história diz que eles sentiram que estavam sendo lançados no inferno. O fogo que esse cara está pregando, um dos sermões mais conhecidos de todos os tempos, pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando a gente olha para a vida de Moody, os relatos contam que, caminhando na rua, as pessoas sentiam Deus nele. As pessoas, no olhar de Moody, se constrangiam com o olhar desse cara. Um cara que, quando olhava para alguém, a pessoa sentia o impacto da santidade de Deus na vida dele. Então, grandes avivamentos que foram marcantes na história e que projetaram esses grandes heróis da fé, né? Foram avivamentos produzidos por uma entrega muito poderosa, né? Por muita oração. Todos esses caras marcaram as suas vidas na oração e numa dedicação, devoção total à palavra. Então, essas duas ferramentas fundamentais, oração e palavra. Oração e palavra. Você sempre vai ver essa base igual na história dos maiores avivamentos. Quando a gente olha para o William Seymour, quando a gente olha para o avivamento na Rua Azusa, que vai chegar no Brasil através de Daniel Berg e Gunnar Wingren, que serão influenciados e marcados por esse avivamento, esses caras que nem acreditavam que o Espírito Santo poderia batizá-los nesse contexto, acreditavam que isso era só restrito para a era apostólica, para o colégio dos apóstolos, e aí eles são batizados com o Espírito Santo, Deus mostra para eles o Brasil, mostra no mapa o Pará, e esses caras vêm parar no Pará. E aí começa o incêndio chamado Movimento Pentecostal
na nação brasileira. Então, grandes avivamentos foram marcados por entrega, por devoção, por humilhação na presença de Deus e, principalmente, palavra e oração. Essa base Esse que eixo. a gente enxerga em todos os processos de avivamento da história. E aí, quando a gente fala de oração, Mateus, eu quero passar para você a bola nessa altura aqui. Quando a gente fala de oração, a gente volta para o contexto inicial. Quando você não estava ainda na live, eu li Abacuque capítulo 3. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque não traz um avivamento com as suas mãos. Abacuque não produz o avivamento. Não é ele que faz o avivamento acontecer, mas ele ora pelo. Ele clama por um avivamento. E o clamor de Abacuque é que esse avivamento chegue, se manifeste, se revele no meio dos anos. Por que no meio? O meio da trajetória de qualquer pessoa é uma parte decisiva. Porque o começo envolve entusiasmo, o começo envolve novas experiências, o começo é interessante, é bacana, é difícil, mas o começo tem toda aquela garra, expectativa. O fim, você já está vendo a linha de chegada, já sabe que está perto do alvo, já sabe que falta pouco, então você dá o teu gás para chegar no fim. Mas o meio, no meio você está estrategicamente na mesma distância para voltar ou para terminar. No meio você para e pensa, será que vale a pena continuar? No meio você para e pensa, será que vale a pena prosseguir? Ou é melhor voltar atrás? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mateus, eu nunca vi tanta necessidade da igreja brasileira viver um avivamento no meio de tudo isso que a gente está vivendo, meu amigo. Eu só concluindo aquela parte do Whitfield, e aí incentivar o pessoal também, você está gostando, está sendo bênção para você, envia para mais alguém, traz mais alguém aqui para assistir com a gente. E aí, deixa eu pegar um livro aqui. Ele tinha essa questão. Por exemplo, e, ó, essas histórias você pode ler nesse livro aqui, que é fascinante. Ó. A editora Vida lançou agora uma série de 6 volumes só sobre o perfil desses homens. É um negócio surreal, coisa anormal. E aí o que acontece? Voltando para essa questão, para esse raciocínio, fica com a gente até o final dessa live, envia para mais alguém. Deixa eu falar um pouquinho mais só sobre essa questão histórica para já entrarmos nessa questão do meio dos anos, sobre esse período do meio. E aí, depois que o Whitfield ficou viúvo, ele tinha uma dinâmica de dividir as 24 horas do dia dele em 3 etapas. 8 horas para dormir e refeições, 8 horas para oração e leitura da Bíblia e 8 horas para pregação. Os caras pregavam 8 horas por dia, em cima de cavalos. Então, era um negócio surreal. E aí, quando ele chegou em Newburyport, o pessoal... Eu imagino o desgaste disso, né? Sim. O desgaste disso. O pessoal chegou... Esses caras morriam tão jovens, né? Mas aí tem uma coisa também, ele respeitava sempre as 8 horas de sono. De descanso. De descanso. Ele tinha essas 3 subdivisões, desses 3 ciclos de 8 horas muito definidos. E aí, quando ele chegou em Newburyport, disseram assim, o Whitfield já está na cidade. Aglomeraram na frente da casa do pastor. A casa do pastor era uma casa de 2 pisos, era no piso de cima, no sobrado, que o Whitfield ia dormir. E aí, quando o Whitfield acabou de jantar, alguém disse assim, tem uma multidão lá fora, querendo que você pregue agora. Isso era sábado à noite. O cara ia descansar, porque no outro dia ele já ia pregar. E detalhe, não era um negócio de dormir meia-noite. As pessoas dormiam 6, 7 da noite. Era quando o sol se punha, para aproveitar o dia, porque 6 da manhã não tinha luz elétrica, então era lamparina, você tinha que aproveitar para dormir de noite. É por isso, por exemplo, que o Wesley acordava todos os dias 4 da manhã e orava e lia a Bíblia das 4 às 7. Por quê? Porque a turma dormia muito cedo. A turma da roça dorme muito cedo, aqueles principalmente que demoraram a chegar à luz elétrica lá. Era a cultura da época. E aí, olha que coisa interessante. Alguém disse assim, tem uma multidão lá. O Whitfield, ele disse, não, então eu vou pregar para eles. Ele subiu para o quarto dele com uma vela. Aquela vela que era colocada num prato, você tinha um prato redondo e você tinha as correntes na vela, que eram seguradas aqui em cima. Sim. E ele abriu a janela ali daquele sobrado e começou a pregar. E pregou. Só parou de pregar porque a vela derreteu toda e se apagou. Aí ele foi dormir. 6 da manhã, ele teve uma crise asmática com uma parada respiratória e morreu. Uau. E aí o culto que ele iria pregar no domingo de manhã
foi Foi o o culto velório. fúnebre dele. Uau. E ele foi sepultado atrás do púlpito daquela igreja. Eu tive a alegria de visitar esse local e eu conto toda essa história num dos meus documentários, que é o documentário sobre a vida e disciplina dos puritanos. Eu visito, mostro todos esses locais. Uma parte da vida e disciplina dos puritanos Você eu falei teve sobre Jorge Tefil. na ilha de Marta Martas Vineyard? Vinhas, tive. Isso. Eu preguei no Você local da conheceu, cara, igreja, eu conheci aquele acampamento puritano, que coisa extraordinária. A igreja de maravilhoso. pedra que John Wesley pregava. Você pregou naquela igreja? Não tive, eu conheci o Eu, pastor, visitei durante o dia a igreja. eu preguei naquela igreja. A igreja que Cara, John que Wesley igreja pregou no linda, século linda, XVIII. linda, Um linda, negócio linda. maravilhoso. Eu não sei se você percebeu Muita história naquele lugar. muito. Pro pessoal que tá ouvindo a gente para dimensionar, é uma vila que ela foi preservada como a vila antiga. As Exato. casas, tudo com a estrutura de arquitetura da vila antiga. E no centro tem Lindíssimo. uma tenda que cabe pelo menos 1000 pessoas. Que era o local onde o Wesley também, no período dos avivamentos, pregava ali para aquelas pessoas. O Wesley foi aos Estados Unidos algumas vezes, em Boston, que é a parte central, né, do estado de Massachusetts. Martha's Vineyard pertence ao estado de Massachusetts, embora é uma ilha e está ali a 50 minutos, Aquela região mais ou do menos. Cape Cod, né? Isso, Cape Cod, saindo ali de Falmouth pela barca, está uns 50 minutos ali da região do continente em si, está dentro do oceano. Mas Boston, por exemplo, tem uma igreja no centro de Boston que John Wesley também pregou lá, Moody pregou lá. E aí é uma coisa que eu sinto falta no Brasil, quando a gente vai à Inglaterra, aos Estados Unidos, a riqueza cultural em termos de história da igreja que a gente tem nesses lugares. Nós temos muita coisa no Brasil, mas nós temos aí 100 e poucos anos de evangelicalismo no Brasil. Quando a gente pega esses locais que têm 300, 400 anos e viveram épocas de avivamento de uma forma extraordinária, mexe com a gente, incendeia o nosso Mateus, coração. agora voltando aqui para a questão... Rapaz, se deixar sobre história, é uma coisa que eu não, gosto mexer tanto. nessa área aí, eu sei que você Trambelha gosta. aí Né, umas 2, 3. Eu vou tentar fazer uma live, uma série de lives ainda nessa quarentena, sobre a vida de grandes homens. Sobre John Wesley, Spurgeon, Jonathan Edwards, John Knox, George Whitefield, John Bunyan. Eu vou só dar uma pausa Lutero, aqui na nossa conversa Calvino, para indicar esses 2 livros aqui para o pessoal. O segundo é o melhor, meus... o amarelinho. Heróis da Fé, para você que gosta de história sobre avivamento. Esse aí é mais ou menos. O outro que tá na sua mão aí é bom. Pessoas que marcaram. Eu vou indicar personagens bíblicos de A a Z. Olha aí, ó. Cara, tem um cara também que marcou... Rapaz, me dá uma adrenalina falar sobre avivamento, falar sobre a vida desses homens. Marcou a história do evangelismo nos últimos anos. Reinhard Bonk. Esse cara aqui faleceu recentemente. Achei que você ia falar do meu, cidadão. Não. Eu faço propaganda assim para... O teu livro tá aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Mostra de novo do Reinhard Bonker, por favor. Deixa eu pegar ele aqui outra vez. Tá aqui. Bonker morreu tem aí uns 6 meses, talvez. Evangelismo por fogo. Então é extraordinário. Esse cara viveu a intensidade do avivamento que ele viveu. Agora, grandes avivamentos que marcaram a história, eles sempre produzem resultados de transformação, de mudanças de vidas, de salvação de almas. O grande avivamento no século XVII fechou prostíbulos, fez com que cidades fechassem tavernas, bares, zonas de prostituição foram fechadas e igrejas foram abertas nos lugares. Ou seja, grandes avivamentos, eles produzem mudanças de hábito, mudança de caráter, transformação de vida, de atitude. E avivamento não é só a ação de Deus numa igreja. É a ação de Deus no lugar. A cultura do lugar muda. Há uma reconfiguração do local, da cultura, da ética do lugar, depois que o avivamento passa pelo lugar. Mateus, é mais do que algo de uma igreja. É uma visitação de Deus sobre uma cidade. E aí eu queria fazer uma crítica à ideia de alguns cristãos. Eu sou pentecostal, eu amo a teologia pentecostal. Só que eu queria fazer uma crítica à postura de alguns cristãos que dizem: nós estamos vivendo um grande avivamento. Mas que avivamento é esse que não transforma o caráter de quem diz estar avivado? Que avivamento é esse que o cara continua prostituindo, continua traindo a mulher, continua adulterando, continua mentindo? Que avivamento é esse que mantém essa ideia de corrupção terrível arraigada na história
da nação brasileira. Que avivamento é esse? O que eu acredito, Mateus, depois eu queria ver a tua visão também a respeito disso. Faltam 10 minutos para encerrar a live. Eu queria concluir nessa pegada aqui. Uhum. Eu acredito que nós estamos vivendo focos de avivamento. Nós estamos vivendo grandes avivamentos pessoais na vida de líderes, na vida de homens de Deus, de mulheres de Deus. Eu acredito que nesse momento grandes avivamentos estejam acontecendo no coração de muitas pessoas na nação brasileira. Existem homens incendiados na nossa geração. Agora, a postura dessas pessoas que estão sendo cheias do Espírito Santo, que de fato estão vivendo um avivamento, de influenciar outras. E não serem influenciadas por aqueles que vivem na frieza, por aqueles que vivem a apostasia, por aqueles que estão abandonando o primeiro amor. Então, a igreja precisa fazer o que Abacuque fez. Pastor, o que eu faço? Eu entendo que há uma grande necessidade imperativa de um avivamento hoje, para ontem. Qual é o nosso papel? Abacuque capítulo 3. Aqui a gente volta no início para amarrar as pontas soltas. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Qual é o seu papel como cristão? Orar, clamar, buscar, se santificar, ler e principalmente praticar a palavra de Deus. Você precisa ser radical com as escrituras, radical em uma vida entregue na presença de Deus. Não radical a uma simples prática religiosa. Não radical a simplesmente os costumes da sua identidade ou da sua congregação, do lugar onde você Se é para congrega. ser radical, seja radical contra o pecado. Exatamente. Então, em uma entrega, qual é o seu papel como igreja para viver, para chamar, para atrair a presença de Deus, para atrair um verdadeiro avivamento da presença de Deus? É a busca. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E o que é interessante é que Abacuque não está clamando por um avivamento pessoal. Porque um avivamento pessoal eu preciso viver todos os dias. Todos os dias eu preciso ser reavivado por Deus. Todos os dias eu preciso realinhar a minha visão, a visão de Deus. Todos os dias eu preciso mergulhar na experiência do Espírito Santo. Todos os dias eu preciso mergulhar na palavra. O avivamento pessoal é um clamor diário. Mas a oração de Abacuque vai além disso. Aviva a tua obra. Aviva o teu povo. Aviva a tua igreja. Aviva... Gente, nós estamos precisando não de um avivamento individual agora. Nós estamos precisando que essas fagulhas, que esses focos de incêndio que estão acontecendo na vida de várias pessoas, encontrem uma igreja sedenta de joelhos que ame a palavra e que esse avivamento tome uma proporção maior. Nós precisamos viver um grande avivamento. E eu creio que isso vai acontecer ainda antes da vinda de Jesus. Sequinel, eu acho que esse retorno depois da quarentena vai dar uma chacoalhada também. Porque esse povo vai vir com uma fome de Deus, mas com um desejo por estar em comunhão, por viver algo diferenciado. Não é possível que essa turma vai voltar para a igreja do mesmo jeito que saiu há 2 meses atrás. Não é possível, não. Entendeu? Tem que... Eu creio que Deus vai chacoalhar, que vai ver algo novo e que vai haver uma fome. Nós temos aí aproximadamente 150 pessoas acompanhando com a gente fixa. Se cada um desses 150 assumir o compromisso, eu vou começar a orar por avivamento a partir de hoje. Meu irmão, eu creio que Deus pode começar a criar alguns focos de incêndio espiritual em algumas cidades, em alguns estados. Deus vai fazer alguma coisa, eu creio. Mateus, se com um cara, com George Whitefield, com Jonathan Edwards, com Billy Graham, se com esses heróis da fé, Deus usou um cara para produzir uma chama violenta que incendiou uma nação. O que Deus não pode fazer com esses 160 aqui, cheios do Espírito Santo de Deus, clamando, buscando. Então, um dos grandes problemas que eu enxergo é a transferência de responsabilidade. Não, quem vai buscar um avivamento é o meu pastor. Quem vai buscar o meu avivamento é o meu líder. Não, eu vou na igreja, trato a igreja como um self-service, como um supermercado de bênção. Eu vou lá para ser servido. Eu vou lá para fazer 1h30 do meu devocional e pronto, acabou. Vou para casa e não... Não, tem crente que só lê a Bíblia quando está na igreja. Tem crente que só adora quando está na igreja. Tem gente que só é crente quando está dentro da igreja.
E agora esses, num período como esse que a gente está vivendo de quarentena, estão passando um aperto, porque não consegue adorar se não tiver um culto, não consegue ler a Bíblia se não for dentro de uma congregação. Então o avivamento começa em nós, por nós, dentro da nossa casa. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Há uma necessidade imperativa de viver esse avivamento. E essa responsabilidade é de nós, é de todos nós. Se nós começarmos hoje uma busca, um propósito, oração e palavra, oração e palavra. Porque quanto mais eu oro, mais parecido com Cristo eu fico. Quanto mais eu oro, mais perto da santidade, mais longe do pecado. Quanto mais eu oro, eu costumo dizer que a oração, mais do que mudar o ambiente, ela me muda. Moody tinha uma frase, Moody dizia o seguinte: ou esse livro aqui te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Perfeito. Então, é impossível você viver com a palavra e com o pecado. Um vai te afastar do outro. Vamos abrir os comentários para ver o que o pessoal fala aí com a gente? Vamos lá, vamos lá. Nós temos quantos minutos ainda? Cara, quem é que falta tá com a gente aí, será? Você que tá com a gente aí, 4 minutos para terminar. Dá saudação aí com a palminha da mão para a gente ver. Da onde você está assistindo, o que mais marcou o seu coração. Eu creio que Deus pode usar uma live dessa para incendiar muita gente, Sequinel. Para causar um avivamento na vida. Creio nisso. Eu e creio Mateus, que daqui... para quem chegou agora, não conseguiu acompanhar toda a live do início, vai ficar salvo. Depois essa live vai ser postada no meu canal no YouTube e ela vai virar um podcast. Você vai poder ouvir, a partir de semana que vem já, amanhã já vai estar no YouTube, mas a partir da semana que vem as pessoas vão poder ouvir no Spotify, Deezer, Anchor. Podcast fica bem fácil, né? Você tá com o que de bateria aí? Bateria tem bastante. Porque esses dias eu perdi uma live com um colega porque descarregou o celular, perdeu uma bateria. Então, Deus não, já botei o cabinho aqui. Não. Maravilha, uma turma muito boa com a gente aí, que bênção. Que Deus abençoe todos vocês. Eu penso que o conteúdo dessa live possa ter despertado você, avivado você para você ver algo especial. E nós vamos encerrar fazendo uma oração, né? Pedindo a Deus um avivamento sobre a nossa família, sobre a nossa vida, os nossos ministérios, sobre as nossas igrejas, sobre a igreja brasileira, né? O pessoal tá gostando aí, ó. Tá dizendo que foi bom. Ó, você que Ceará, me segue, que ainda Salvador, não segue, você que me segue, que ainda não segue o pastor Felipe Sequinel, bota para segui-lo aí. O pastor Felipe tem um canal no YouTube que tem um conteúdo maravilhoso que é postado semana após semana, muita ministração, muita coisa boa. Siga o pastor Felipe, que eu tenho certeza que vai ser bênção para você, para sua casa, para sua família. Você ora conosco, amanhã tem um vídeo novo no meu canal. Qual o tema? A melhor versão de você mesmo. Eu faço uma análise da vida de José. É muito lindo. Um vídeo de 6 minutos que vai abençoar muita gente. E o pessoal que me segue, que está aqui, segue lá o Mateus, é um cara que produz um conteúdo de Deus, sempre tem algo do céu para te abençoar. Vende o teu peixe aí, tem o livro também, né? Tem o livro. Se você está ouvindo aí, se você está ouvindo e ainda não tem ou nunca ouviu o anúncio dele, eu tive a alegria de ser o escritor da Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos, que é uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela. São quase 500 páginas, é uma ferramenta que vai te abençoar demais. Se você ama entender a Bíblia, quer estudar mais sobre a palavra do Senhor, você que é pastor, professor de escola dominical, professor de teologia, você que é líder de uma célula, se você às vezes está lendo a Bíblia e sente falta de um livro que te ajude a tirar dúvidas ali, às vezes isso acontece com a gente está lendo um texto e a gente sente falta de um livro que explique para a gente aquela questão. Então, se você tem um desejo de entender mais a Bíblia e conhecer mais sobre a palavra do Senhor, esse livro aqui vai te abençoar demais. Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos, uma ferramenta de quase 500 páginas. Vai aí no meu Instagram, manda uma mensagem lá, que eu vou te passar o procedimento para você adquirir. Ele está com frete grátis para todo o Brasil. Você vai recebê-lo em sua casa, sem pagar um centavo pelo frete. Então faz isso. 1 minuto para encerrar a live, meu Deus. Posso orar, abençoe, Deus? Ore por nós. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade incrível que o Senhor nos dá de estudarmos juntos a Tua Palavra com centenas de pessoas. Abençoa cada um dos irmãos que estiveram conosco até agora, que nos escutam no podcast, que assistem essa live, essa transmissão. Senhor, que possamos experimentar um real e verdadeiro avivamento. Aviva as nossas vidas, ministérios, famílias, igrejas, que possamos ser incendiados
por um avivamento bíblico e genuíno, que produza em nós uma transformação de vida, que imprima em nós o caráter de Cristo e que revele nas nossas vidas o fruto do Espírito Santo, manifestando o teu amor e tua graça a todos que nos cercam. Abençoa teus filhos, tuas filhas, em nome de